A babá cuidava do bebê do milionário, até que as primeiras palavras dele foram mamãe. Momentos assim emocionam qualquer um. Inscreva-se agora e veja o que vem depois. O portão automático da mansão em Alphaville se abriu lentamente, revelando um jardim impecavelmente cuidado, que se estendia até a imponente casa de 2 andares. Marina Souza ajeitou a alça da bolsa no ombro, sentindo o coração acelerar enquanto caminhava pela alameda de pedras portuguesas. Aos 24 anos, nunca havia imaginado que trabalharia em um lugar assim. Respira, Marina. É só mais um trabalho, murmurou para si mesma, observando as janelas amplas que refletiam o sol da tarde paulista. A porta principal se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher de meia idade vestindo um uniforme impecável a recebeu com um sorriso educado, porém distante. Você deve ser a Marina. Sou a Dona Carmen, governanta da casa. O Sr. Ricardo a está esperando. Marina seguiu Carmen através de um hall de entrada que parecia maior que o apartamento onde morava com a mãe na Zona Leste. O mármore brilhava sob a luz do lustre de cristal e quadros caros adornavam as paredes. Tudo ali respirava luxo, mas também uma frieza que a fazia se sentir pequena. Sr. Ricardo? Carmen bateu delicadamente na porta do escritório. Entre! Veio a resposta de uma voz grave. Ricardo Almeida estava de pé atrás de uma mesa de mogno, falando ao celular. Aos 35 anos, tinha a postura confiante de quem estava acostumado a comandar. Seus cabelos escuros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas e os olhos castanhos carregavam uma seriedade que Marina achou intimidante. Ele fez um gesto para que ela se sentasse enquanto finalizava a ligação. Desculpe, negócios, disse ele guardando o aparelho. Marina, certo? Li seu currículo, formada em pedagogia, experiência com crianças de 0 a 5 anos. Suas referências são excelentes. Obrigada, senhor. Ricardo, amo o que faço, respondeu Marina, tentando soar mais confiante do que se sentia. Ricardo a estudou por um momento. Minha situação é particular. Minha esposa faleceu há 8 meses, logo após o nascimento do Miguel. Ele tem apenas 10 meses agora e precisa de cuidados especiais. Trabalho muito e preciso de alguém em quem possa confiar completamente. A dor em sua voz era palpável e Marina sentiu o coração apertar. Sinto muito pela sua perda, Sr. Ricardo. Obrigado, ele disse secamente, voltando à postura profissional. A vaga é para morar aqui. Você teria um quarto no 2º andar, próximo ao quarto do Miguel. Salário de R$6.000, além de alimentação e moradia. Fins de semana livres, exceto emergências. Aceita? Marina engoliu em seco. Era 3 vezes mais do que ganhava no berçário municipal. Aceito, sim. Ótimo. Carmen vai mostrar seus aposentos e apresentá-la ao Miguel. Começa segunda-feira. Enquanto seguia Carmen pelas escadas de mármore, Marina observava os retratos familiares pendurados na parede. Uma mulher loira e elegante sorria ao lado de Ricardo em diversas fotos. Casamento, viagens, momentos felizes congelados no tempo. Era a senhora Helena, explicou Carmen, notando seu olhar. Uma mulher maravilhosa. Muito triste o que aconteceu. O que aconteceu exatamente? Carmen hesitou. Complicações no parto. Ela lutou por 2 semanas, mas não resistiu. O senhor... Ricardo não foi mais o mesmo desde então. Pararam em frente a uma porta branca, decorada com adesivos de ursinho. Este é o quarto do Miguel, sussurrou Carmen, abrindo cuidadosamente a porta. O quarto era um sonho em tons pastéis. Um berço de madeira nobre ocupava o centro, cercado por todos os equipamentos que um bebê poderia precisar. E ali, dormindo peacefully, estava a criança mais linda que Marina já havia visto. Miguel tinha cabelos escuros como o pai, mas suas feições delicadas lembravam a mãe das fotografias. Mesmo dormindo, ele parecia frágil, como se carregasse o peso da ausência materna. Ele é lindo, Marina murmurou, sentindo algo se movimentar em seu peito. É um bebê muito calmo, graças a Deus, mas sente falta da mãe, coitadinho. Às vezes chora à noite, como se a procurasse. Marina se aproximou do berço, observando a respiração suave de Miguel. Uma sensação estranha a envolveu. Um instinto protetor que não conseguia explicar. Seu quarto é logo ali. Carmen apontou para uma porta ao lado. Deixo vocês se conhecerem melhor. Quando ficaram sozinhos,
Marina se sentou na poltrona de amamentação ao lado do berço. Oi, pequeno Miguel, sussurrou. Sou a Marina. Vamos ser grandes amigos, você vai ver. Como se tivesse ouvido, o bebê abriu os olhinhos castanhos e a fitou diretamente. Por um momento, o mundo pareceu parar. Não houve choro, não houve estranheza. Apenas uma conexão silenciosa que Marina jamais havia experimentado. Miguel esticou a mãozinha através das grades do berço, e ela não resistiu a tocá-la com o dedo indicador. Os pequenos dedos se fecharam ao redor do seu em um aperto surpreendentemente firme. Vai ficar tudo bem, meu amor, ela prometeu, sem nem perceber as palavras que saíam de sua boca. A Marina vai cuidar de você. Naquele momento, algo se estabeleceu entre eles. Um vínculo que iria muito além de uma simples relação profissional, transformando as vidas de todos na mansão de Alphaville. A primeira semana de Marina na mansão passou como um turbilhão. Ricardo saía cedo, por volta das 7 da manhã, e raramente voltava antes das 10 da noite. Miguel se mostrou um bebê relativamente fácil, mas Marina logo percebeu que ele carregava uma melancolia incomum para alguém tão pequeno. Ele é muito quieto para um bebê de 10 meses, comentou com Carmen durante o café da manhã de sexta-feira, enquanto Miguel brincava em seu cadeirão com pedaços de banana. Sempre foi assim, mesmo quando a mãe era viva, respondeu a governanta, servindo café fresco. A senhora Helena dizia que ele parecia um anjo pensativo. Marina observou Miguel, que a fitava com seus olhos grandes e expressivos. Ele já havia se acostumado com sua presença, e sorria toda vez que ela entrava no quarto. Durante as mamadeiras noturnas, ele segurava seu dedo com força, como se temesse que ela fosse embora. Sr. Ricardo mal fica com ele, Marina murmurou, mais para si mesma. O homem está sofrendo, querida. Cada vez que olha para o Miguel, vê a Helena. Trabalhar é a forma dele de lidar com a dor. Naquela tarde, Marina decidiu levar Miguel para o jardim. O dia estava perfeito, sol suave e brisa amena típica do outono paulista. Ela colocou uma mantinha sob a sombra de uma jabuticabeira e deixou o bebê explorar a textura da grama com as mãozinhas. Olha só, Miguel, uma borboleta. Ela apontou para uma borboleta amarela que pousara numa roseira próxima. Miguel seguiu seu dedo com o olhar e soltou uma risadinha. O primeiro som realmente alegre que Marina ouvira dele. Seu coração se encheu de uma satisfação inexplicável. Gostou? Vou trazer você aqui todos os dias quando o tempo estiver bom. Ela começou a cantar uma cantiga de roda que aprendera com a mãe, e Miguel pareceu hipnotizado por sua voz. Quando a música terminou, ele esticou os bracinhos para ela, pedindo colo. Vem cá, meu príncipe, disse ela, pegando-o no colo e sentindo o peso gostoso de seu corpinho contra o peito. Miguel se aconchegou contra ela, encostando a cabecinha em seu ombro. Marina fechou os olhos, respirando o cheiro de bebê misturado com o perfume suave do sabonete que usava para dar banho nele. Era uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Miguel balbuciou contra seu pescoço. Marina se afastou para olhá-lo, o coração disparando. O que foi, amor? Está tentando falar alguma coisa? Miguel a fitou seriamente e repetiu. Está tentando dizer mamãe? Ela perguntou, sentindo uma mistura de emoção e apreensão. Como se confirmasse, Miguel sorriu e repetiu o som, mais claro dessa vez. Mama. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sabia que era comum bebês falarem mama e papa como primeiras palavras, mas a forma como Miguel a olhava, a intimidade do momento, fazia tudo parecer carregado de significado. Eu não sou sua mamãe, Miguel, sussurrou beijando sua testinha, mas vou cuidar de você como se fosse. O som de passos na grama a fez se virar. Ricardo caminhava em direção a eles, a gravata afrouxada e uma expressão de surpresa no rosto. Desculpe, Sr. Ricardo. Não esperava que chegasse tão cedo, Marina disse, se levantando rapidamente com Miguel no colo. Cancelei uma reunião, ele respondeu, o olhar fixo no filho. Como ele está? Muito bem. Estávamos aproveitando o jardim. Ele gosta muito de estar ao ar livre. Ricardo se aproximou, estendendo as mãos para pegar Miguel. O bebê olhou para o pai, mas não demonstrou a mesma animação que mostrava quando via Marina. Aceitou o colo educadamente,
mas seus olhinhos se voltavam constantemente para ela. Papá! Marina incentivou suavemente apontando para Ricardo. Olha o papai, Miguel. Mas Miguel permaneceu em silêncio, observando o pai com uma expressão quase formal. Ricardo tentou conversar com o filho, fazendo caretas e emitindo sons bobos, mas Miguel apenas o observava impassível. Após alguns minutos, o bebê começou a se mexer inquieto e esticou os braços para Marina. Ele quer você, Ricardo disse com uma mistura de resignação e algo que Marina não conseguiu identificar. Talvez alívio. Ele ainda está se acostumando comigo. Ela mentiu diplomaticamente, pegando Miguel de volta. Instantaneamente, o bebê se acalmou e voltou a sorrir. Ricardo observou a interação em silêncio. Ele nunca reagiu assim comigo, nem mesmo com Helena. Nos poucos dias que sua voz falhou e Marina viu a dor cruzar seu rosto como uma sombra. Bebês têm suas preferências, ela disse gentilmente. Com tempo e paciência vocês vão desenvolver seu próprio vínculo. Talvez, Ricardo murmurou, mas não parecia convencido. Vou deixar vocês continuarem brincando. Tenho algumas ligações para fazer. Enquanto ele se afastava, Marina sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Estava se tornando mais do que uma babá. Estava se tornando a principal fonte de afeto e segurança de Miguel. E por mais que tentasse manter a profissionalidade, sentia-se cada vez mais ligada àquele bebê que a chamava de mama e se aconchegava em seus braços como se ela fosse realmente sua mãe. Naquela noite, enquanto dava a última mamadeira a Miguel, ele repetiu a palavra que havia dito no jardim. Mama. Mas dessa vez olhando diretamente para ela, como se soubesse exatamente o que estava dizendo. Marina sentiu que estava cruzando uma linha invisível, mas não conseguia e nem queria voltar atrás. 3 semanas haviam se passado desde que Miguel pronunciara sua primeira palavra. Marina estabelecera uma rotina perfeita com o bebê. Acordavam juntos às 6 da manhã, tomavam café enquanto Ricardo se preparava para sair, passavam as manhãs brincando no quarto ou no jardim e as tardes explorando a casa ou recebendo a visita da pediatra. Miguel havia se transformado completamente. O bebê melancólico dos primeiros dias dera lugar a uma criança alegre e esperta, que ria com facilidade e explorava tudo ao seu alcance. Mas sua palavra favorita continuava sendo mama, que repetia sempre que via Marina. Ele está fazendo progressos incríveis, comentou doutora Patrícia durante a consulta mensal, observando Miguel engatinhando pelo tapete do quarto. Desenvolvimento motor excelente, peso ideal e visivelmente feliz. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, Marina. Obrigada, doutora. Ele é uma criança especial. E como está o pai? Sei que a situação não é fácil para ele. Marina hesitou. Ricardo mal interagia com Miguel além dos cumprimentos matinais. Chegava tarde, saía cedo, e nos raros momentos em que tentava brincar com o filho, o bebê se mostrava indiferente, preferindo claramente a companhia dela. Ele está se adaptando, Marina respondeu diplomaticamente. Após a consulta, Marina levou Miguel para o parque do condomínio. Era um local reservado para os moradores, com playground moderno e muito verde. Miguel adorava o balanço para bebês e dava gritinhos de alegria quando ela o empurrava suavemente. Mais alto, mama, ele balbuciou, e Marina sentiu o coração apertar. Não posso ir muito alto, meu amor. Tem que ser seguro, explicou, continuando o movimento suave. Uma mulher elegante se aproximou, empurrando um carrinho com uma menina um pouco mais velha que Miguel. Que bebê lindo, elogiou. É seu primeiro filho? Marina corou instantaneamente. Na verdade, eu sou a babá dele. Sério? Jamais imaginaria. A forma como ele olha para você é puro amor. Minha filha nunca teve essa conexão com nenhuma das babás que já contratamos. Miguel é especial, Marina disse, tirando-o do balanço e sentindo-o se aconchegar imediatamente em seus braços. Mama, Miguel murmurou contra seu pescoço, fazendo a mulher sorrir ainda mais. Nossa, ele realmente te vê como mãe. Que sorte a família ter encontrado você. O comentário ecoou na mente de Marina durante todo o caminho de volta para casa. Será que estava ultrapassando limites? Era normal Miguel ter desenvolvido um apego tão forte? Naquela tarde, enquanto Miguel tirava sua soneca, Marina ligou para sua mãe. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa.
Claro, filha. Como está seu trabalho novo? É isso que quero conversar. O bebê, ele se apegou muito a mim. Chama-me de mama o tempo todo e fica desconfortável quando não estou por perto. Sua mãe ficou em silêncio por um momento. Marina, você sempre teve um coração muito grande. Lembra quando trouxe aquele gato abandonado para casa? Cuidou dele como se fosse seu filho. Mas isso é diferente, mãe. Este é um ser humano, um bebê que perdeu a mãe. E encontrou em você o amor maternal que precisa. Não vejo problema nisso, desde que você mantenha os pés no chão sobre sua posição na família. É que, às vezes, sinto como se ele realmente fosse meu filho. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Isso é normal, querida. Você está cuidando dele integralmente. Mas lembre-se, você é a babá. Por mais amor que sinta, por mais que ele se apegue, você tem um empregador e limites a respeitar. Após a ligação, Marina ficou pensativa. Sabia que sua mãe tinha razão. Mas como explicar o que sentia quando Miguel dormia em seus braços? Como fingir que não era especial ser a primeira pessoa que ele procurava quando acordava? Por volta das 8 da noite, ouviu a chave na porta. Ricardo havia chegado mais cedo que o usual. Marina estava na sala com Miguel, que brincava no tapete de atividades. Boa noite, Ricardo cumprimentou, afrouxando a gravata. Parecia cansado, com olheiras mais pronunciadas que o normal. Boa noite, senhor. Ricardo, como foi o dia? Longo. Ele suspirou, se deixando cair na poltrona. E o Miguel? Ótimo. A pediatra veio hoje e disse que ele está perfeito. Até elogiou o desenvolvimento dele. Miguel, que havia parado de brincar ao ouvir a voz do pai, engatinhou até Marina e puxou sua calça pedindo colo. Ela o pegou automaticamente. Papa, Marina disse, apontando para Ricardo. Vai cumprimentar o papai, Miguel. Mas Miguel apenas olhou para o pai e voltou a se aconchegar contra Marina, sussurrando seu mama costumeiro. Ricardo observou a cena com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Ele realmente te ama, não é? Crianças se apegam a quem cuida delas, é natural. Helena sempre quis ter filhos, Ricardo disse inesperadamente, o olhar perdido. Tentamos por 2 anos. Quando finalmente engravidou, ela estava radiante. Dizia que seria a melhor mãe do mundo. Marina sentiu a dor em sua voz e não soube o que responder. Às vezes me pergunto se Miguel sente falta dela. Se sabe, de alguma forma, que perdeu a mãe. Bebês são mais resilientes do que imaginamos, Marina disse suavemente. E ele tem muito amor à volta. Seu, da Carmen, meu, principalmente seu, Ricardo a interrompeu, fitando-a diretamente. Você percebe, não é? A forma como ele reage a você é diferente. Nunca foi assim comigo, nem mesmo nos primeiros dias com Helena. Marina não sabia como responder sem soar inadequada ou presunçosa. Talvez seja porque passo mais tempo com ele, sugeriu. Talvez, Ricardo concordou, mas seu tom sugeria que pensava algo diferente. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem namorado, família própria? Não quero que este trabalho interfira em sua vida pessoal. Não tenho namorado no momento. E minha família é só minha mãe. Este trabalho, na verdade, está sendo a melhor coisa que já me aconteceu. Ricardo a estudou por um longo momento. Miguel tem sorte de ter você. Naquela noite, enquanto dava banho em Miguel, ele começou a balbuciar mais claramente que o normal. Além do mama costumeiro, tentou outras palavras. Água, sabão, não. Você está ficando um menino muito esperto, Marina disse, secando-o com a toalha fofinha. Logo vai estar falando igual a um papagaio. Miguel riu e puxou uma mecha de seu cabelo. Mama boa, ele disse claramente. Marina paralisou. Eram 2 palavras juntas, uma frase simples, mas carregada de significado. Mama boa, Miguel repetiu, sorrindo. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Era impossível não se emocionar com aquela demonstração de carinho. Beijou a bochecha macia de Miguel e sussurrou. Miguel também é bom. Muito, muito bom. Enquanto o colocava no berço, Miguel segurou seu dedo firmemente e murmurou sonolento. Mama fica? Mama fica sempre, ela prometeu, acariciando seus cabelos até ele adormecer. Do lado de fora do quarto, Ricardo havia escutado toda a conversa. Encostado na parede do corredor, processava os sentimentos contraditórios que a cena despertava.
Gratidão por ver seu filho feliz, culpa por não conseguir proporcionar o mesmo amor e algo mais profundo que ainda não conseguia nomear. Miguel completou 1 ano com uma pequena festa organizada por Marina. Ela decorou a sala com balões coloridos, preparou um bolinho especial e convidou Carmen e o jardineiro, seu Joaquim, para celebrar. Ricardo prometeu chegar cedo, mas uma emergência no escritório o atrasou mais uma vez. Papa não vem? Miguel perguntou, já formulando frases simples aos 12 meses. Papai está trabalhando, amor. Mas ele mandou um presente lindo para você. Marina respondeu, mostrando o caminhão de bombeiros que Ricardo havia deixado em sua mesa naquela manhã, junto com um bilhete. Para o Miguel, com amor do papai. Desculpe não poder estar presente. Miguel brincou com o caminhão por alguns minutos, mas logo perdeu o interesse e voltou para os braços de Marina. Mama cantar parabéns? Claro, meu príncipe. Eles cantaram parabéns juntos, Marina ajudando Miguel a assoprar a velhinha. Carmen tirou fotos com o celular, prometendo imprimir para o álbum do bebê. Que gracinha! Ele está tão grande, elogiou a governanta. Lembra quando chegou aqui, Marina? Miguel mal sorria. Agora olha só. Era verdade. Miguel havia se transformado em uma criança alegre e comunicativa. Falava palavras simples, ria com facilidade e demonstrava curiosidade por tudo ao redor. Mas sua preferência por Marina era cada vez mais evidente. Às 9 da noite, Ricardo finalmente chegou em casa. Miguel já estava dormindo, mas Marina havia guardado um pedaço do bolo. Como foi a festa? Ele perguntou, aceitando o prato que ela oferecia. Simples, mas ele adorou. Carmen tirou fotos no celular dela. Obrigado por organizar tudo. Eu queria ter estado aqui. Marina percebeu a sinceridade em sua voz, mas também a resignação. Haverá outros aniversários, Sr. Ricardo. É o que espero, ele murmurou, provando o bolo. Está delicioso. Você fez? Fiz, sim. Miguel me ajudou. Ou melhor, tentou ajudar. Ela sorriu. Ficou mais melado que ajudando, mas foi divertido. Ricardo sorriu também. Um sorriso genuíno que Marina raramente via. Helena adorava cozinhar. Dizia que queria ensinar nossos filhos todas as receitas da família dela. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que Miguel está crescendo feliz e saudável. Graças a você, ele disse, fitando-a diretamente. Preciso ser honesto, Marina. Quando a contratei, esperava apenas que cuidasse bem do Miguel. Não imaginava que você se tornaria tão importante para ele. Ele também é importante para mim, ela admitiu. Vejo isso, e sou grato. Mas às vezes me preocupo se... Se o quê? Ricardo hesitou como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Se não estou sendo egoísta, deixando que você assuma responsabilidades que deveriam ser minhas. Marina não soube como responder. Era uma preocupação válida, mas como explicar que cuidar de Miguel não se sentia como trabalho? Era um instinto, uma necessidade de proteger e amar que brotava naturalmente. Miguel precisa de amor, Sr. Ricardo, seja de onde vier. O importante é que ele se sinta seguro e querido. E se sente. Com você. A conversa foi interrompida pelo choro de Miguel no quarto. Marina se levantou automaticamente, mas Ricardo segurou seu braço. Deixe-me tentar, ele pediu. Preciso tentar ser mais presente. Marina concordou, embora soubesse que Miguel provavelmente só se acalmaria com ela. Ouviu Ricardo subir as escadas e, poucos minutos depois, o choro se intensificou. Mama! Mama! Miguel gritava entre soluços. Ela subiu correndo e encontrou Ricardo parado ao lado do berço, visivelmente frustrado. Miguel estava de pé, agarrado às grades, com o rosto vermelho de tanto chorar. Desculpe, Ricardo disse. Ele só quer você. Marina pegou Miguel no colo, e ele imediatamente se acalmou, escondendo o rostinho em seu pescoço. Pesadelo, ela diagnosticou. Às vezes ele tem. Deve ser uma fase. Ou lembranças, Ricardo murmurou. Talvez ele se lembre de Helena de alguma forma. Marina balançou Miguel suavemente, cantarolando baixinho até ele se acalmar completamente. Ricardo observava da poltrona, e ela notou algo diferente em seu olhar. Uma intensidade que não conseguia interpretar. Pronto, meu amor. Foi só um susto, ela sussurrou, colocando Miguel de volta no berço. Mama fica? Miguel perguntou sonolento.
Mama, fica pertinho, ela prometeu, ajeitando suas cobertas. Quando saíram do quarto, Ricardo parou Marina no corredor. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você se vê tendo filhos próprios algum dia? A pergunta a pegou de surpresa. Sim, acredito que sim. Por quê? Curiosidade, ele respondeu. Mas havia algo mais em sua expressão. Você seria uma mãe maravilhosa. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Boa noite, Marina. Boa noite, Sr. Ricardo. Sozinha em seu quarto, Marina refletiu sobre a conversa. Havia algo mudando na dinâmica da casa, ela percebia. Ricardo estava prestando mais atenção, fazendo perguntas pessoais, observando-a de forma diferente. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o usual com o som de vozes vindas do andar de baixo. Eram apenas 6 horas, muito cedo para visitas. Vestiu um hobby e desceu silenciosamente. Na sala, Ricardo conversava com uma mulher elegante que Marina não conhecia. Ela usava um vestido social caro e carregava uma pasta executiva. Não pode continuar assim, Ricardo, a mulher dizia. Miguel precisa de uma estrutura familiar adequada, não de uma funcionária fazendo papel de mãe. Marina se escondeu atrás da parede, o coração acelerado. A Marina é excelente com ele, Beatriz, Ricardo respondeu. Miguel nunca esteve tão bem. Justamente, isso não é saudável. A criança está se apegando demais a uma estranha. E você? Quando foi a última vez que teve uma vida social? Um relacionamento? Não é da sua conta, Ricardo disse friamente. É sim, como sua cunhada e como advogada. Helena me fez prometer que cuidaria de vocês. Esta situação não é o que ela gostaria para Miguel. Marina sentiu as pernas tremerem. Quem era esta mulher? E o que ela queria dizer sobre estrutura familiar adequada? O que está sugerindo exatamente? Ricardo perguntou. Que você coloque Miguel numa creche adequada e arranje uma babá que saiba seu lugar. E que considere a possibilidade de reconstruir sua vida. Conheci algumas mulheres muito interessantes que adorariam conhecê-lo. Marina não aguentou ouvir mais. Subiu silenciosamente para o quarto, o coração partido. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, questionou se realmente estava fazendo o melhor para Miguel, ou se estava apenas satisfazendo seus próprios instintos maternais. Do quarto de Miguel veio um mama, sonolento. Ele havia acordado e a procurava como todas as manhãs. Marina enxugou as lágrimas rapidamente e foi até ele. Independentemente do que acontecesse, Miguel precisava dela agora, e ela não o decepcionaria. Mas as palavras da tal Beatriz ecoavam em sua mente. Miguel precisa de uma estrutura familiar adequada, não de uma funcionária fazendo papel de mãe. Seria verdade? Estaria ela prejudicando o desenvolvimento emocional da criança que amava como um filho? Durante os dias seguintes à visita de Beatriz, Marina percebeu uma mudança sutil na atmosfera da casa. Ricardo parecia mais distante, chegava ainda mais tarde e evitava conversas prolongadas. Miguel, sensível às mudanças ao seu redor, ficou mais grudento e choroso. Mama triste? Ele perguntou na quinta-feira, enquanto Marina o ajudava a montar um quebra-cabeças simples. Não, meu amor. Mama está bem, ela mentiu forçando um sorriso. Mas Miguel, mesmo aos 12 meses, tinha uma intuição impressionante. Abandonou o brinquedo e se jogou em seus braços, fazendo cafuné em seus cabelos, um gesto que sempre a consolava quando estava chateada. Carmen notou a tensão também. Aconteceu alguma coisa, querida? Você está diferente desde segunda-feira. Marina hesitou. Não podia contar sobre a conversa que ouvira escondida, mas precisava desabafar com alguém. Carmen, você acha que estou ultrapassando limites com o Miguel? A governanta parou de dobrar as roupas e olhou para Marina com surpresa. Como assim? Ele é muito apegado a mim. Às vezes me pergunto se isso é saudável, se não estou ocupando um espaço que não me pertence. Carmen se sentou ao lado dela na cama. Marina, em 40 anos trabalhando para famílias, nunca vi uma babá se dedicar tanto a uma criança. Miguel perdeu a mãe, o pai trabalha demais. Você é a estabilidade dele. Isso não é errado, é necessário. Mas e se alguém achar que estou fazendo papel de mãe, que estou confundindo meu lugar? Quem disse isso para você? Carmen perguntou, os olhos estreitando-se. Ninguém disse diretamente, eu só... Estou pensando. Carmen não pareceu convencida, mas não insistiu. Ouve aqui, menina.
O Miguel é a criança mais feliz que já vi nesta casa. Antes de você chegar, ele mal sorria. Agora ele ri, brinca, fala. Isso é mérito seu. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. Naquela noite, Marina estava dando banho em Miguel quando ouviu vozes vindas do escritório de Ricardo. Reconheceu imediatamente a voz de Beatriz. Já consultei 3 especialistas em desenvolvimento infantil. Todos concordam que esse apego excessivo pode ser prejudicial a longo prazo. Miguel brincava com os patinhos de borracha, alheio à conversa que decidia seu futuro. Marina tentou se concentrar no banho, mas não conseguia ignorar as palavras que chegavam até o banheiro. Ela é uma boa pessoa, Ricardo, isso é inegável. Mas Miguel precisa aprender a se relacionar com outras pessoas, especialmente com você. Enquanto ela estiver aqui sendo o centro do mundo dele, isso nunca vai acontecer. O que você quer que eu faça? Demita a melhor babá que ele já teve? Não demitir. Redefinir o papel dela. Coloque Miguel numa creche pela manhã. Contrate uma segunda babá para que Marina não seja a única referência. E, por favor, considere sair um pouco, conhecer pessoas. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. A perspectiva de dividir Miguel com outra babá, de vê-lo apenas meio período, era devastadora. Mama chora? Miguel perguntou, esticando a mãozinha molhada para tocar seu rosto. Não, meu amor. É só o vapor do banho. Ela mentiu, secando rapidamente os olhos. Após colocar Miguel no berço, Marina desceu para a cozinha buscar um chá. Encontrou Ricardo na sala sozinho, com um copo de uísque na mão. Boa noite, Sr. Ricardo. Ela cumprimentou formalmente. Marina, podemos conversar? O coração dela despencou. Era chegada a hora da conversa que temia. Claro. Sente-se, por favor. Marina se sentou na ponta da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo. Primeiro, quero que saiba que estou muito satisfeito com seu trabalho. Miguel nunca esteve tão bem e isso é mérito seu. Obrigada, ela murmurou preparando-se para o mas algumas pessoas próximas a mim têm expressado preocupação sobre o nível de apego entre vocês. Se o senhor acha que estou fazendo algo errado... Não, Ricardo a interrompeu. Você não está fazendo nada errado. É justamente o contrário. Você está fazendo tudo certo demais. Marina o fitou confusa. O que quero dizer é que Miguel te ama tanto que está se tornando dependente emocionalmente de você. E isso, segundo alguns especialistas, pode não ser saudável para o desenvolvimento dele. Entendo, Marina disse baixinho, sentindo o mundo desabar. Não quero perdê-la, Marina. Mas talvez precisemos ajustar algumas coisas. Pensei em colocar Miguel numa creche algumas manhãs por semana, para ele conviver com outras crianças e outras cuidadoras. Era exatamente o que Beatriz havia sugerido. Marina assentiu, não confiando na própria voz. E talvez eu precise me esforçar mais para estar presente. Sei que tenho falhado como pai. O senhor não falhou, Marina disse sinceramente. Só está lidando com a dor do jeito que consegue. Ricardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você sempre me surpreende com sua sabedoria. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Posso fazer uma pergunta? Marina se aventurou. A senhora que veio aqui na segunda... Ela é quem está dando esses conselhos? Ricardo suspirou. Beatriz é irmã da Helena. Ela se sente responsável por nós desde que Helena morreu. As intenções dela são boas, mas às vezes... Ela acha que estou fazendo mal ao Miguel, Marina completou. Ela acha que Miguel precisa de uma mãe de verdade, não de uma babá que ele confunde com mãe. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. E o senhor? O que acha? Ricardo a fitou intensamente. Acho que Miguel teve a sorte de encontrar alguém que o ama incondicionalmente. Acho que você salvou meu filho da tristeza e do abandono que eu, inadvertidamente, estava impondo a ele. E acho que... Ele hesitou. Que o quê? Que talvez Miguel não seja o único que se apegou demais. Marina sentiu o rosto esquentar. Senhor Ricardo, desculpe. Foi inadequado. Um choro agudo veio do quarto de Miguel. Ambos se levantaram automaticamente, mas Ricardo segurou o braço de Marina. Deixe-me tentar primeiro, preciso aprender. Marina concordou, embora soubesse que seria difícil para ambos. O choro continuou por alguns minutos, com a voz de Ricardo tentando consolá-lo. Então, ouviu algo que fez seu coração partir. Papa não. Quero mama. Mama!
Ricardo desceu as escadas com expressão derrotada. Ele está inconsolável. Só chama por você. Marina subiu correndo. Miguel estava de pé no berço, o rosto vermelho de tanto chorar, esticando os bracinhos para ela. Mama, mama veio! Ele soluçou se jogando em seus braços. Estou aqui, meu amor, que foi? Pesadelo de novo? Papa não. Só mama. Miguel disse entre soluços, agarrando-se ao seu pijama como se temesse que ela fosse embora. Marina o balançou suavemente, cantarolando baixinho até ele se acalmar. Quando finalmente o colocou de volta no berço, Miguel segurou sua mão firmemente. Mama não vai? Miguel só com mama, ele disse, com a seriedade de uma criança muito pequena que sente que algo importante está mudando. Mama não vai a lugar nenhum, ela prometeu, beijando sua testinha. Quando desceu, encontrou Ricardo esperando na sala, claramente abalado pelo que havia presenciado. Você viu? Ela disse simplesmente. Vi. E entendi por que Beatriz está preocupada. Ele precisa de tempo para se acostumar com outras pessoas. Mas isso não significa que o que temos é errado. Ricardo se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Marina, preciso te contar algo. Algo que talvez explique por que esta situação é mais complicada do que parece. O quê? Nos últimos meses, observando você com Miguel, vendo como você se dedica a ele, como o ama, comecei a sentir algo que não sentia desde que Helena morreu. Marina sentiu o coração acelerar. Senhor Ricardo, comecei a imaginar como seria se vocês fossem realmente minha família. Não só Miguel, mas você também. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso que mudava tudo. Isso é loucura, Marina sussurrou. É, Ricardo concordou. Mas é verdade. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias emoções confusas. Sempre admirara seu empregador. Era impossível não notar sua beleza, sua inteligência, sua dedicação ao trabalho. Mas jamais havia se permitido pensar nele de forma romântica. Ou havia? Levantou-se antes do amanhecer e foi verificar Miguel. O encontrou dormindo peacefully, uma mão pequena apoiada no travesseiro, como se esperasse encontrar a dela ali. Seus cabelos escuros estavam bagunçados, e ela resistiu ao impulso de arrumá-los para não acordá-lo. Como chegamos a este ponto? Murmurou para si mesma. Pergunta que também me faço. Marina se virou, assustada. Ricardo estava na porta, já vestido para o trabalho, embora fossem apenas 6 da manhã. Desculpe, não queria assustar você, ele disse baixinho. Não consegui dormir. Nem eu, ela admitiu. Ficaram observando Miguel por alguns momentos, o silêncio carregado de tudo o que havia sido dito na noite anterior. Ricardo, ela começou, usando seu nome pela primeira vez. Sei o que vai dizer. Foi inapropriado. Você trabalha para mim. A situação é complicada. É complicada mesmo, Marina concordou. Mas não por causa do trabalho. Ele a fitou com expectativa. É complicada porque eu também sinto algo, e isso me assusta. A confissão saiu mais facilmente do que ela imaginara. Ricardo se aproximou, parando ao lado dela junto ao berço de Miguel. Quando começou? Para você, digo. Marina pensou por um momento. Acho que, quando vi como você sofria, como tentava ser forte mesmo estando despedaçado por dentro, e depois, vendo você lutando para se conectar com Miguel, mesmo quando ele te rejeitava. Você nunca desistiu dele, mas também nunca consegui conquistá-lo, Ricardo disse com amargura. Isso não é culpa sua. Miguel associou você à dor da perda, mesmo sem entender conscientemente. Eu cheguei depois quando ele precisava desesperadamente de amor incondicional. Miguel se mexeu no berço, sussurrando, mama, enquanto dormia. Ambos sorriram involuntariamente. Ele sonha com você, Ricardo observou. E eu sonho com ele, com vocês dois, ela admitiu, corada. Marina, não, ela o interrompeu. Precisamos pensar com clareza. Tudo isso que estamos sentindo, e se for só porque estamos criando Miguel juntos? E se for só a situação emocional, a proximidade forçada? E se não for? Ricardo rebateu. E se for real? Antes que pudessem continuar a conversa, Miguel abriu os olhinhos e sorriu ao vê-los. Mama! Papa! Ele disse alegremente, esticando os braços. Era a primeira vez que se dirigia aos dois com o mesmo entusiasmo. Marina e Ricardo trocaram um olhar surpreso. Bom dia, meu príncipe,
Marina disse pegando-o no colo. Papa também, Miguel insistiu, puxando a camisa de Ricardo. Hesitante, Ricardo se aproximou e acariciou os cabelos do filho. Miguel não se encolheu nem pediu para voltar para Marina. Pelo contrário, segurou o dedo do pai com a mão livre. Parece que ele sentiu alguma coisa, Marina murmurou. Crianças são mais perceptivas do que imaginamos. Ricardo concordou, claramente emocionado com a reação do filho. O momento foi interrompido pela chegada de Carmen, que subiu para avisar que o café estava pronto. Oh, desculpem. Não sabia que estavam aqui os dois, ela disse, notando a intimidade da cena. Sem problema, Carmen. Já estamos descendo, Ricardo respondeu, mas Marina percebeu que a governanta os observava com curiosidade. Durante o café, Miguel se comportou de forma diferente. Embora ainda preferisse claramente Marina, não rejeitou as tentativas de interação do pai. Comeu algumas colheradas da papinha que Ricardo oferecia e até riu quando ele fez uma careta engraçada. Ele está mudando, Marina comentou. Ou nós estamos, Ricardo replicou com um olhar que a fez corar novamente. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Marina estava no jardim com Miguel quando Carmen veio chamá-la. Marina, tem uma visita para você. Uma senhora. Confusa, Marina entregou Miguel para Carmen e foi até a sala. Sua mãe estava lá claramente desconfortável na elegância da mansão. Mãe, o que faz aqui? Preciso falar com você, filha. Em particular. Foram para o pequeno escritório que Ricardo havia disponibilizado para Marina cuidar dos assuntos pessoais de Miguel, consultas médicas, atividades, compras. Marina, recebi uma ligação estranha hoje de manhã. Sua mãe começou sem rodeios. Como assim? Uma mulher que se apresentou como advogada da família. Disse que precisava saber mais sobre você, sua formação, seus antecedentes. Marina sentiu o sangue gelar. Beatriz. Você conhece essa mulher? É a cunhada do meu patrão. Ela não gosta muito de mim. Marina, que história é essa? Por que uma advogada estaria investigando você? Marina contou resumidamente sobre as preocupações de Beatriz quanto ao apego de Miguel, omitindo os desenvolvimentos mais recentes com Ricardo. Entendo a preocupação dela, sua mãe disse pensativa. Mas investigar você secretamente é um exagero. A não ser que... Que o quê? Marina, você tem certeza de que é só o bebê que está apegado demais? A pergunta atingiu Marina em cheio. Sua mãe sempre fora perceptiva. O que quer dizer? Você está diferente, mas... Como posso explicar realizada, completa? Como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Encontrei. Cuidar do Miguel é... Não estou falando só do Miguel, sua mãe a interrompeu. Estou falando do pai dele também. Marina suspirou. Era inútil tentar esconder algo de sua mãe. É tão óbvio assim? Para uma mãe é. E imagino que para essa cunhada também seja. Mãe, eu não sei o que fazer. Amo o Miguel como se fosse meu filho. E o Ricardo é um homem íntegro, sofrido, que está tentando reconstruir a vida depois de uma tragédia. E você acha que pode ser parte dessa reconstrução? Não sei. Às vezes acho que sim. Outras vezes acho que estou sendo ingênua. Sua mãe segurou suas mãos. Marina, vou te dar um conselho que minha mãe me deu quando conheci seu pai. Amor verdadeiro não escolhe momento nem situação conveniente. Ele simplesmente acontece. A questão é, o que você vai fazer com ele? E se der errado? E se eu perder o Miguel? E se der certo? E se você ganhar uma família? Antes que Marina pudesse responder, Carmen apareceu na porta, visivelmente agitada. Marina, desculpe interromper, mas o Sr. Ricardo ligou. Ele está vindo para casa agora com a doutora Beatriz e mais 2 pessoas. Disse que é importante. Marina e sua mãe trocaram um olhar apreensivo. A batalha que se aproximava seria definitiva. Onde está o Miguel? Marina perguntou. No quarto, tirando a soneca da tarde. Mãe, acho melhor você ir embora. Não quero envolvê-la nisso. De jeito nenhum. Se essa mulher está investigando minha filha, eu quero saber por quê. 15 minutos depois, elas ouviram carros parando na entrada. Marina foi até a janela e viu Ricardo descendo de seu BMW, seguido por Beatriz e 2 pessoas que não conhecia. Um homem de terno e uma mulher mais velha, ambos com aparência profissional. Parecem advogados, sua mãe comentou. Ou assistentes sociais, Marina murmurou, sentindo um frio na barriga. A campainha tocou e Carmen foi atender.
Poucos momentos depois, Ricardo entrou na sala com o grupo, sua expressão tensa e preocupada. Marina, preciso falar com você, e com sua mãe também, ele disse, notando a presença da mulher mais velha. Beatriz se adiantou. Senhor Marina, sou Beatriz Ferreira, advogada da família Almeida. Este é o doutor Carlos Mendes, especialista em desenvolvimento infantil, e a senhora Lúcia Santos, do Conselho Tutelar. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Conselho Tutelar? A situação era muito mais séria do que imaginara. Por favor, sentem-se, Ricardo disse, mas sua voz soava formal, distante. Marina percebeu que algo havia mudado drasticamente desde a conversa da manhã. O homem carinhoso que confessara seus sentimentos havia sido substituído pelo empresário frio e controlado. Do que se trata isso exatamente? A mãe de Marina perguntou, colocando-se protetivamente ao lado da filha. Beatriz abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Trata-se do bem-estar de Miguel Almeida. Temos razões para acreditar que a atual situação de cuidados pode estar prejudicando o desenvolvimento emocional da criança. Que situações? Marina perguntou, encontrando sua voz. Um apego excessivo e inadequado entre a babá e a criança, que está impedindo o desenvolvimento de vínculos familiares saudáveis, Dr. Mendes explicou. A criança claramente vê a senhora como figura materna, o que pode criar confusões emocionais graves no futuro. Marina olhou para Ricardo buscando apoio, mas ele evitou seu olhar. Ricardo, ela sussurrou, você concorda com isso? A pausa antes de sua resposta disse tudo. Marina, precisamos pensar no que é melhor para o Miguel. Naquele momento, Marina compreendeu que a batalha por Miguel e por seu coração estava apenas começando. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem que havia confessado seus sentimentos horas antes, agora a olhava como uma estranha que representava uma ameaça ao bem-estar de seu filho. Não entendo, Marina disse, a voz trêmula. Esta manhã você disse... Marina, por favor. Ricardo a interrompeu lançando um olhar significativo para o grupo presente. Podemos discutir os detalhes depois. Beatriz se adiantou, claramente satisfeita por estar no controle da situação. Senhora Marina, ninguém está questionando sua dedicação ou competência profissional, mas a situação atual ultrapassou os limites saudáveis de uma relação cuidadora-criança. Quais são suas recomendações? A mãe de Marina perguntou, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Doutor. Mendes consultou suas anotações. Primeiro, a criança deve ser matriculada imediatamente em uma creche adequada, onde possa desenvolver vínculos com múltiplas figuras de autoridade. Segundo, os cuidados domésticos devem ser divididos entre pelo menos 2 babás, eliminando a dependência excessiva de uma única pessoa. E terceiro, Beatriz acrescentou, senhor, Ricardo precisa estabelecer uma rotina de maior proximidade com o filho, assumindo responsabilidades que atualmente estão concentradas na babá. Marina sentia cada palavra como uma punhalada. E eu? O que acontece comigo nesse plano? Você continuaria trabalhando aqui? Ricardo respondeu rapidamente, apenas com responsabilidades redefinidas. Trabalhando meio período, Beatriz corrigiu, e com supervisão periódica para garantir que os novos limites sejam respeitados. A representante do Conselho Tutelar, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Senhora Marina, entendo que isto deve ser doloroso, mas precisamos priorizar o interesse da criança. Um apego excessivo pode ser tão prejudicial quanto a negligência. Prejudicial, Marina explodiu, perdendo a compostura. Miguel nunca esteve tão feliz. Ele fala, ri e brinca, se desenvolve perfeitamente. Como isso pode ser prejudicial? Porque ele não consegue se relacionar adequadamente com o próprio pai, Dr. Mendes explicou pacientemente. Isso pode criar problemas de identidade e dificuldades de relacionamento no futuro. Ele estava se relacionando bem com o pai hoje de manhã, Marina protestou, olhando desesperadamente para Ricardo. Você viu, ele segurou sua mão, chamou você de papa com carinho. Um momento isolado não muda o padrão geral, Beatriz rebateu. A criança ainda prefere claramente você a qualquer outra pessoa, incluindo o próprio pai. Nesse momento, um choro agudo veio do andar de cima. Miguel havia acordado de sua soneca. Mama, mama! O grito ecoou pela casa.
Todos na sala ficaram em silêncio, o choro de Miguel servindo como evidência viva do argumento de Beatriz. Marina se levantou automaticamente, mas a representante do conselho tutelar a deteve. Deixe que o pai vá primeiro. É importante começarmos a mudança imediatamente. Mas ele está assustado. Acabou de acordar e não está me ouvindo. Marina protestou. Exatamente por isso, Dr. Mendes disse firmemente. Esta dependência precisa ser quebrada. Ricardo hesitou, claramente dividido entre o protocolo profissional e o instinto paterno. Mama, quero mama! Miguel berrou, e Marina sentiu fisicamente a dor na voz da criança. Eu não aguento isso, ela disse dirigindo-se às escadas. Marina, pare! Beatriz ordenou. Se você subir agora, estará sabotando todo o processo. Que processo? Ele é só um bebê assustado que quer conforto. Ele é uma criança que precisa aprender que existem outras fontes de conforto além de você. A representante do conselho tutelar replicou. O choro se intensificou, e Marina viu Ricardo lutar com sua consciência antes de finalmente subir as escadas. 5 minutos se passaram. 10 minutos. O choro não cessava. Pelo contrário, se transformara em soluços desesperados, entrecortados por gritos de mama, quero mama. A mãe de Marina segurou a mão da filha. Marina, isso é tortura psicológica. É necessário. Dr. Mendes insistiu, embora parecesse desconfortável. Rupturas terapêuticas são sempre difíceis no início. Ruptura terapêutica? Marina repetiu incrédula. Ele tem 1 ano, não é um paciente, é uma criança. Ricardo desceu as escadas, o rosto pálido e suado. Ele está inconsolável. Está se machucando tentando sair do berço. Se machucando? Marina disparou escada acima, ignorando os protestos do grupo. Encontrou Miguel de pé no berço, agarrado às grades, o rostinho vermelho e molhado de lágrimas. Quando a viu, ele esticou os bracinhos desesperadamente. Mama! Mama veio! Marina o pegou no colo e ele imediatamente se agarrou a ela, como se temesse que fosse embora novamente. Shh, meu amor, estou aqui. Ela sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Mama não vai. Miguel com medo. Ele soluçou contra seu pescoço. Mama não vai a lugar nenhum. Ela prometeu, balançando-o suavemente. Quando desceu com Miguel no colo, encontrou todos esperando na sala. A criança se agarrou ainda mais forte quando viu os estranhos. Esta reação apenas confirma nossa avaliação, Dr. Mendes disse. A dependência é extrema e não saudável. A reação é de uma criança assustada com estranhos em sua casa, Marina rebateu. Qualquer criança reagiria assim. Beatriz consultou seu relógio. Bem, creio que vimos o suficiente. Sr. Ricardo, esperamos que implemente nossas recomendações o mais breve possível. E se eu me recusar? Ricardo perguntou subitamente. Todos se voltaram para ele, surpresos. Se eu decidir que o que é melhor para meu filho é manter as coisas como estão. Beatriz ficou visivelmente contrariada. Ricardo, você está deixando suas emoções nublarem seu julgamento. Como irmã da Helena, tenho o direito legal de questionar suas decisões, se achar que não são do interesse de Miguel. Que direito legal? A mãe de Marina perguntou. Helena nomeou-me como guardiã legal de Miguel em caso de incapacidade paterna. Beatriz respondeu friamente. O impacto desta revelação foi devastador. Marina viu Ricardo empalidecer ainda mais. Você não ousaria, ele disse baixinho. Não quero, mas faria se necessário, para proteger Miguel. A representante do conselho tutelar se levantou. Esperamos não ter que retornar aqui em caráter oficial, mas se a situação não melhorar, teremos que considerar outras medidas. Após o grupo sair, a casa ficou em silêncio mortal. Miguel, finalmente calmo nos braços de Marina, cochilava exausto do choro. Eles podem mesmo tirar o Miguel de você? Marina perguntou baixinho. Ricardo se deixou cair na poltrona na cabeça entre as mãos. Helena estava paranoica com a possibilidade de algo acontecer comigo também. Fez Beatriz prometer que cuidaria de Miguel se eu não conseguisse. E agora ela acha que você não está conseguindo. Por causa de mim, Marina murmurou. Tudo isso é por minha causa. Não, Ricardo disse firmemente. É por causa do amor. Seu por Miguel, meu por vocês dois e de Miguel por você. Beatriz não entende que love não é algo que se controla ou redistribui por decreto. A mãe de Marina, que havia permanecido quieta, finalmente falou. Marina,
Talvez seja melhor você sair desta casa por um tempo. Mãe, escute-me. Se você sair voluntariamente, mostra maturidade e preocupação genuína com o bem-estar de Miguel, e dá tempo para a poeira abaixar. Não posso abandonar o Miguel. Não seria abandono, Ricardo disse lentamente. Seria estratégia. Marina olhou para ele confusa. Se você sair por vontade própria, Beatriz perde o argumento principal. E eu ganho tempo para encontrar uma forma de resolver isso sem perder Miguel, nem você. Você tem um plano? Ricardo a fitou intensamente. Estou começando a ter. Mas naquele momento, Marina só conseguia pensar em como explicaria para Miguel que sua mama ia embora novamente, deixando-o com pessoas que não conseguiam compreender que o amor verdadeiro não seguia regras ou protocolos legais. A decisão estava tomada, mas isso não tornava menos dolorosa. Marina passaria suas últimas 48 horas na mansão preparando Miguel para sua ausência temporária. Pelo menos era isso que ela esperava que fosse temporário. Como vou explicar para ele? Perguntou a Ricardo na manhã seguinte, enquanto observavam Miguel brincar no jardim, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Com honestidade, adaptada à idade dele, Ricardo respondeu. Ele precisa entender que você não está o abandonando. Carmen se juntou a eles, os olhos vermelhos de tanto chorar na noite anterior. 40 anos trabalhando para famílias ricas e nunca vi uma injustiça tão grande, resmungou. Carmen, você precisa ficar e cuidar do Miguel quando eu sair, Marina pediu. Ele vai precisar de alguém familiar por perto. Claro, querida, mas não será a mesma coisa. Aquela criança te ama como um filho ama a mãe. É exatamente esse o problema, Ricardo suspirou. Naquela tarde, Marina começou a preparar Miguel gradualmente. Começou dizendo que a mama Marina precisaria viajar para cuidar da vovó. Sua mãe havia concordado com a versão. Mama volta? Miguel perguntou imediatamente, os olhinhos se enchendo de lágrimas. Mama sempre volta para o Miguel, ela prometeu, rezando para que não fosse uma mentira. Miguel vai junto? Não, meu amor. Miguel fica aqui com papai e a Carmen. Mas mama pensa no Miguel todos os dias. Miguel processou a informação com a seriedade de uma criança que já havia perdido alguém importante em sua curta vida. Igual mamãe Helena, foi cuidar da vovó e não voltou? A pergunta atingiu Marina como um raio. Miguel sabia sobre Helena? Ela olhou para Ricardo, que estava pálido. Quem contou sobre a mamãe Helena para você? Ricardo perguntou suavemente. Carmen disse que Miguel tinha uma mamãe que foi para o céu. Mama Marina vai para o céu também? Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Como explicar para uma criança de 1 ano a diferença entre morte e separação temporária? Não, meu príncipe. Mama Marina vai para a casa da vovó que fica aqui na terra. E vai voltar. Promete? Prometo. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, Marina se perguntava se conseguiria cumpri-la. Naquela noite, Ricardo a encontrou na cozinha, preparando as papinhas de Miguel para os próximos dias. Você não precisa fazer isso, ele disse suavemente. Preciso sim. Deixar tudo organizado ajuda Miguel na transição. Ricardo se aproximou, ficando ao lado dela no balcão. Marina, precisamos conversar sobre o que acontece depois. Depois? Quando você voltar. Porque você vai voltar. Marina parou de mexer a papinha e o olhou. Como pode ter certeza? Porque vou lutar por isso. Por você, por Miguel, por nós. E a Beatriz? As ameaças legais? Ricardo suspirou. Conversei com meu advogado hoje. A situação é complicada, mas não impossível. Helena nomeou Beatriz como guardiã em caso de incapacidade paterna, não por discordâncias sobre cuidados. Para invocar essa cláusula, ela teria que provar que sou um pai inadequado. E o fato de Miguel preferir a babá ao próprio pai poderia ser usado como evidência? Poderia. Mas também poderia ser interpretado como evidência de que encontrei a cuidadora perfeita para meu filho. Marina sentiu uma fagulha de esperança. Você realmente tem um plano? Estou trabalhando em um, mas preciso que você confie em mim. Confio, ela respondeu sem hesitar. Ricardo se aproximou mais, levantando a mão para acariciar seu rosto. Marina, o que sinto por você não é só gratidão. Não é só a situação emocional ou a proximidade forçada. Ricardo, é amor. Amor verdadeiro, profundo, do tipo que muda a vida inteira de uma pessoa.
Marina fechou os olhos absorvendo as palavras que tanto ansiava ouvir. Eu também te amo, sussurrou. Amo você e amo Miguel, como se vocês fossem minha família. Somos sua família, Ricardo disse, beijando suavemente sua testa. E vou provar isso para o mundo inteiro, se necessário. O momento foi interrompido por um choro vindo do quarto de Miguel. Ambos correram escada acima e encontraram a criança sentada no berço, chorando baixinho. Pesadelo? Marina perguntou, pegando-o no colo. Mama foi embora. Miguel ficou sozinho. Ele soluçou. Marina trocou um olhar significativo com Ricardo. Mesmo dormindo, Miguel sentia que algo estava mudando. Mama está aqui, ela consolou. Bem aqui com o Miguel. Mama não vai embora? Mama vai visitar a vovó. Mas volta para o Miguel. Sempre volta. Miguel se aconchegou em seus braços, mas continuou inquieto. Ricardo se aproximou do berço. Miguel, papai também fica com você. Papai cuida do Miguel junto com a Carmen. Para surpresa de ambos, Miguel esticou uma mãozinha para o pai. Papa fica? Papa sempre fica, Ricardo prometeu, pegando a mão pequena. Pela primeira vez desde que Marina chegara à casa, Miguel aceitou ser consolado pelos dois juntos. Ficaram assim por longos minutos, Marina segurando Miguel, Ricardo com a mão no ombro dela, formando um círculo de proteção ao redor da criança. Família, Miguel murmurou sonolento. Sim, meu amor, Marina sussurrou. Família. Na manhã de sua partida, Marina acordou cedo para um último café da manhã com Miguel. Ela havia preparado um álbum de fotos dos dois juntos para deixar com ele. Olha, Miguel, quando sentir saudade da mama, pode olhar as fotinhas. Miguel folheou o álbum seriamente, apontando para cada foto. Miguel e mama. Papa também, disse ao ver uma foto dos três no jardim que Carmen havia tirado secretamente. Isso mesmo. E quando mama voltar, vamos tirar muitas fotos novas. A hora da partida chegou rápido demais. Marina havia pedido para sair enquanto Miguel dormia sua soneca da manhã, para evitar uma cena dramática de despedida. Mas Miguel acordou enquanto ela colocava a última mala no carro. Mama! Mama! O grito desesperado veio do quarto. Marina fechou os olhos, reunindo forças. Vá, Ricardo disse suavemente. Não pode partir sem se despedir. Marina subiu correndo e encontrou Miguel de pé no berço, procurando-a desesperadamente. Mama aqui, ele disse aliviado, esticando os braços. Marina o pegou no colo uma última vez, memorizando seu cheiro, seu peso, a textura de seus cabelos. Miguel, lembra que Mama falou que ia visitar a vovó? Ele assentiu solenemente. É hoje. Mama vai agora, mas olha... Ela mostrou o álbum. Miguel fica com as fotinhas. E quando sentir saudade, pede para o papai ou a Carmen mostrarem. Mama volta quando? Logo, meu amor, logo, logo. Miguel a abraçou forte, sussurrando. Ama Mama. Mama também ama Miguel. Muito, muito. Ricardo apareceu na porta, os olhos também úmidos. Miguel, vamos levar Mama até o portão? A despedida no portão foi a coisa mais difícil que Marina já havia feito. Miguel não chorou. Parecia entender que precisava ser corajoso, mas segurou sua mão até o último segundo. Cuida do Papa, tá bom? Ele também precisa de carinho. Miguel assentiu seriamente. Miguel cuida. E cuida de você também. Come direitinho, brinca bastante e logo logo Mama volta. Quando o carro finalmente saiu pela rua, Marina viu pelo retrovisor Ricardo segurando Miguel, os dois acenando. Seu coração se partiu em 1000 pedaços, mas uma parte dela sabia que aquela não era uma despedida definitiva. Era o início de uma luta pela família que havia encontrado, e ela não desistiria sem batalhar. O que Marina não sabia era que naquele exato momento, Ricardo já estava colocando seu plano em ação. Um plano que mudaria o destino de todos eles para sempre. 3 dias após a partida de Marina, a mansão em Alphaville estava irreconhecível. Miguel havia parado de falar quase completamente, comunicando-se apenas através de gemidos e apontando para as coisas que queria. Rejeitava a comida que Carmen oferecia, dormia mal e passava horas sentado no peitoril da janela do quarto, como se esperasse ver Marina voltando pela Alameda. Senhor Ricardo, ele não comeu nada no café da manhã, Carmen informou na quarta-feira, visivelmente preocupada. Só quero o álbum de fotos que a Marina deixou. Ricardo encontrou Miguel no quarto, segurando o álbum contra o peito, olhando para o vazio. Miguel,
Que tal tomarmos café juntos no jardim hoje? Sugeriu, tentando soar animado. Miguel o olhou brevemente e voltou a fixar o olhar na janela. Mama volta hoje? Perguntou com a voz rouca de tanto chorar na noite anterior. Ainda não, filho. Mas papai está aqui. Vamos brincar? Miguel balançou a cabeça negativamente e se virou para a parede. Ricardo sentiu o coração apertar. Nos 3 dias desde a partida de Marina, havia tentado de tudo. Brinquedos novos, passeios, até mesmo levar Miguel ao parque preferido. Nada funcionava. A criança estava claramente em depressão. Naquela tarde, a situação piorou. Miguel desenvolveu febre e começou a vomitar. Desesperado, Ricardo ligou para a pediatra. Doutor Patrícia, Miguel está muito mal. Febre alta, vômitos, não come. Traga-o imediatamente para o consultório. A médica instruiu. No consultório, após examinar Miguel minuciosamente, doutora Patrícia chamou Ricardo para uma conversa particular. Fisicamente ele está bem. Não há nenhuma infecção ou problema orgânico. Então por que está assim? Ricardo, onde está a Marina? Nas últimas consultas, Miguel só se acalmava com ela. Ricardo explicou a situação, omitindo os detalhes sobre seus sentimentos pessoais. Entendo as preocupações da família, doutora Patrícia disse cuidadosamente. Mas preciso ser honesta. O que Miguel está apresentando são sintomas clássicos de depressão infantil por separação traumática. Traumática? Para ele foi traumática, sim. Marina não era apenas sua babá, era sua figura materna primária. A remoção súbita dessa figura pode causar danos psicológicos sérios em crianças tão pequenas. Ricardo sentiu o mundo desabar. O que posso fazer? Precisa trazê-la de volta, Ricardo. Se não por você, por Miguel. Ele precisa dela. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Miguel havia chorado por 3 horas seguidas, chamando por Marina, antes de finalmente adormecer exausto. Carmen encontrou Ricardo na cozinha às 2 da manhã, com uma xícara de café frio nas mãos. Senhor Ricardo, não posso mais ver aquela criança sofrer assim, ela disse, sentando-se à mesa. Miguel está definhando. Em 3 dias perdeu peso, não brinca, mal fala. Eu sei, Carmen. Estou vendo. E a Marina? Como ela está? Ricardo suspirou. Havia conversado com Marina por telefone todos os dias. Ela também não estava bem. Chorava constantemente, mal conseguia comer ou dormir. Destruída, ele admitiu. Ambos estão destruídos. Então, por que não atrás de volta? Porque Beatriz está de olho. Se Marina voltar agora, ela vai interpretar como evidência de que não somos capazes de tomar decisões racionais. E se algo acontecer com Miguel? E se ele ficar realmente doente? A pergunta ecoou na mente de Ricardo pelo resto da noite. Na manhã seguinte, a situação chegou ao limite. Miguel recusou-se completamente a sair da cama, permanecendo em posição fetal, segurando o álbum de fotos. Papa, Miguel quer mama, disse com uma voz tão fraca que Ricardo teve que se aproximar para ouvir. Eu sei, filho, papai também quer mama. Miguel o olhou pela primeira vez em dias com atenção total. Papa quer mama também? Ricardo não conseguiu mentir. Papa quer muito mama. Mama faz papai feliz também. Então por que mama não volta? Era uma pergunta impossível de responder para uma criança de 1 ano. Como explicar sobre disputas familiares, ameaças legais, pressões sociais? É complicado, Miguel. Miguel não entende complicado. Miguel só quer mama. Nesse momento, Ricardo tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Marina. Marina? Sou eu. Precisa voltar. Agora. Ricardo? O que aconteceu? O Miguel está bem? Não, não está bem. Está muito mal. E eu também. Não aguento mais esta separação. Mas e a Beatriz, as ameaças? Que se dane a Beatriz. Meu filho precisa de você. Eu preciso de você. Houve uma pausa do outro lado da linha. Estou indo, Marina disse simplesmente. 2 horas depois, Ricardo ouviu o som do portão automático se abrindo. Miguel, que estava apático na sala, subitamente levantou a cabeça. Mama! Sussurrou esperançoso. Vamos ver, filho. Quando a porta se abriu e Marina apareceu, Miguel simplesmente a fitou por um momento, como se não acreditasse que ela estava realmente ali. Miguel, meu príncipe, Marina disse, se ajoelhando e abrindo os braços. Miguel correu para ela com uma velocidade que não demonstrava há dias.
jogando-se em seus braços e começando a chorar, mas desta vez de alívio e felicidade. Mama voltou, repetia entre soluços. Marina o cobriu de beijos, também chorando. Mama voltou sim, e não vai embora nunca mais. Promete? Prometo. Ricardo observava a reunião com o coração transbordando de emoções. Estava certo. Aqueles dois precisavam um do outro, e ele precisava dos dois. Mama, Miguel ficou doente. Não comeu, não brincou. Miguel contava atropeladamente. Eu sei, meu amor. Mama também ficou triste longe do Miguel. Mas agora estamos juntos de novo. Carmen apareceu na porta da cozinha, sorrindo pela primeira vez em dias. Bem-vinda de volta, querida. A casa estava morta sem você. Naquela tarde, enquanto Miguel tirava uma soneca peaceful nos braços de Marina pela primeira vez em 3 dias, Ricardo tomou a decisão final. Marina, preciso te contar sobre meu plano. Que plano? Vou pedir você em casamento. Marina quase derrubou Miguel do colo. O quê? Não agora, não publicamente ainda. Mas é isso que vou fazer. É a única forma de proteger nossa família das interferências externas. Ricardo, você tem certeza? Não está fazendo isso só por causa da pressão? Estou fazendo porque te amo, porque Miguel te ama, e porque somos uma família, oficial ou não. E a Beatriz? Terá que aceitar. Uma vez que formos casados, ela não terá mais base legal para questionar nossas decisões sobre Miguel. Marina o fitou intensamente. E você? Está pronto para isso? Para substituir Helena por mim? Ricardo segurou suas mãos. Marina, eu não estou substituindo Helena. Estou construindo algo novo, algo diferente, mas igualmente real e importante. Tem certeza? Tenho. A questão é, você toparia casar comigo? Não apenas para proteger Miguel, mas porque quer construir uma vida comigo. Marina olhou para Miguel, que dormia peacefully em seus braços, depois para Ricardo. Sim, disse simplesmente. Quero construir uma vida com vocês. Naquele momento, mesmo sem cerimônia oficial, sem documentos ou bênçãos familiares, eles se tornaram uma família de verdade. Mas do lado de fora da mansão, Beatriz observava pela janela do carro, documentando fotograficamente o retorno de Marina e a cena íntima que presenciara. A batalha estava apenas começando. Uma semana após o retorno de Marina, a vida na mansão havia retomado sua harmonia anterior, mas com uma diferença importante. Ricardo agora participava ativamente da rotina de Miguel, e a criança, que havia superado rapidamente o trauma da separação, começara a se relacionar genuinamente com o pai. Papa, vem brincar, Miguel chamou na manhã de sexta-feira, puxando Ricardo pela mão em direção ao jardim, onde Marina organizava um piquenique. Claro, campeão, Ricardo respondeu, permitindo-se ser guiado pela criança. Marina sorriu ao ver a interação. Nos últimos dias, Ricardo havia se transformado num pai presente e carinhoso. Chegava mais cedo do trabalho, participava do banho e das refeições, e até mesmo contava histórias antes de dormir. Miguel está diferente, ela comentou enquanto preparavam os sanduíches juntos. Mais equilibrado. Porque agora ele tem os dois, Ricardo observou. Não precisa mais escolher entre nós. Era verdade. Miguel havia encontrado seu equilíbrio emocional ao perceber que podia amar e ser amado tanto por Marina quanto por Ricardo, sem precisar abrir mão de nenhum dos dois. A paz, porém, foi interrompida pelo som da campainha. Carmen veio avisar que havia visitas, e o tom de sua voz indicava que não eram bem-vindas. Beatriz, Ricardo murmurou, vendo o grupo se aproximar pela janela. Desta vez, Beatriz havia trazido reforços. Além do Dr. Mendes e da representante do conselho tutelar, um homem de terno que Marina não reconhecia caminhava ao lado deles. Quem é aquele? Ela perguntou. Advogado, provavelmente, Ricardo respondeu, pegando Miguel no colo. Vamos enfrentar isso juntos. No encontro na sala, Beatriz foi direto ao ponto. Ricardo, você me decepcionou profundamente. Chamamos a babá de volta contra todas as recomendações profissionais. Miguel estava doente por causa da separação. Ricardo respondeu calmamente. Qualquer pai faria a mesma coisa. Qualquer pai imaturo e emocionalmente comprometido, ela replicou. Dr. Mendes, conte-lhe sobre os estudos que trouxe. O psicólogo abriu sua pasta. Senhor. Ricardo.
Documentamos 16 casos similares nos últimos 5 anos. Crianças que desenvolveram apego excessivo a cuidadoras. Em todos os casos onde a separação não foi mantida, as consequências a longo prazo foram devastadoras. Que consequências? Marina perguntou. Dificuldades de relacionamento na adolescência e vida adulta, problemas de identidade, incapacidade de formar vínculos saudáveis. Baseado em que evidência? Ricardo interrompeu. Miguel está claramente mais equilibrado agora. Come bem, brinca, interage comigo também. Porque a fonte da dependência voltou, Dr. Mendes explicou. Mas isso é temporário. A dependência emocional continuará crescendo até se tornar patológica. O advogado que acompanhava o grupo se apresentou. Sou o Dr. Augusto Ferreira, especialista em direito de família. Fui contratado pela senhora Beatriz para avaliar a possibilidade de invocar a guarda subsidiária prevista no testamento de Helena Almeida. Ricardo se tensionou. Com base em quê? Incapacidade paterna por comprometimento emocional. O fato de o senhor ter chamado a babá de volta contra a recomendação profissional, expondo a criança novamente a uma situação considerada prejudicial, pode ser interpretado como negligência. Negligência? Marina explodiu. Miguel estava definhando. Qualquer pessoa com olhos podia ver. Exatamente o problema, Beatriz disse friamente. O senhor se apegou tanto à babá quanto à criança. Isso nubla seu julgamento como pai. Ricardo se levantou ainda com Miguel no colo. Beatriz, você quer mesmo fazer isso? Destruir a felicidade de Miguel para satisfazer sua visão distorcida do que é melhor para ele? Quero protegê-lo de uma situação que Helena jamais aprovaria. Helena está morta! Ricardo explodiu, fazendo Miguel se assustar e se agarrar ao seu pescoço. E Miguel está vivo. Ele precisa de amor, estabilidade, cuidado, não de protocolos psicológicos. Ricardo. Marina tocou seu braço suavemente. Não, Marina, chega de diplomacia. Ricardo se voltou para o grupo. Vocês querem saber a verdade? Vou contar. Marina não é apenas a babá de Miguel. Vou me casar com ela. O silêncio na sala foi total. Beatriz empalideceu. O quê? Ouviu bem, vamos nos casar. Miguel terá uma mãe de verdade, uma família completa, e vocês não terão mais base legal para interferir em nossas decisões. Dr. Augusto consultou rapidamente alguns papéis. Senhor. Ricardo, isso não muda o fato de que a decisão de trazer a babá de volta foi tomada contra a orientação profissional. A decisão foi tomada por um pai que viu seu filho sofrendo. Ricardo o interrompeu. E pela mulher que amo e que ama meu filho, como se fosse dela. Miguel, que havia permanecido quieto durante a discussão, subitamente falou. Mama casa com papa? Todos se voltaram para ele. Com seus 17 meses, Miguel não compreendia completamente o conceito de casamento, mas entendia que significava algo bom. Sim, meu príncipe, Marina respondeu, acariciando seus cabelos. Mama vai casar com papai. Miguel também casa? Ele perguntou, fazendo todos sorrirem involuntariamente. Miguel vai ser nosso pajem, Ricardo explicou. A criança bateu palmas, animada, completamente alheia à tensão na sala. Beatriz observou a cena com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Finalmente ela falou. Vocês acham que isso resolve tudo? Um casamento por conveniência? Não é por conveniência, Marina disse firmemente. É por amor. Amor real, verdadeiro, que nasceu do cuidado, da dedicação, da construção conjunta de uma família. Helena, Beatriz começou. Helena gostaria que Miguel fosse feliz. Ricardo a interrompeu. E ele é. Mais feliz do que jamais foi. Isso não deveria ser suficiente? Dr. Mendes fechou sua pasta. Senhor, Ricardo, se realmente pretendem se casar, recomendo que busquem aconselhamento familiar. A situação é incomum. Toda família é incomum à sua maneira, Marina respondeu. O importante é o amor. A representante do conselho tutelar, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da reunião, finalmente falou. Observando a criança durante nossa conversa, devo admitir que ela parece bem ajustada. Interage naturalmente com ambos os pais, com o pai e a cuidadora. Futura mãe, Ricardo corrigiu. Futura mãe, ela concordou. E demonstra segurança emocional. Talvez
Talvez devêssemos reavaliar a situação após o casamento. Beatriz olhou para seus aliados, percebendo que estava perdendo o apoio. Isso é ridículo. Helena está morta há mais de um ano. Ricardo disse com gentileza, mas firmeza. Miguel está vivo, saudável e feliz. Isso é o que importa. Beatriz olhou para Miguel, que brincava com o botão da camisa de Ricardo, completamente à vontade no colo do pai, sorrindo para Marina sempre que ela falava. Vocês têm certeza de que isso é amor verdadeiro? Não é apenas circunstância? Marina e Ricardo se entreolharam. Era a pergunta que ambos haviam se feito muitas vezes. Tenho certeza, Marina respondeu, porque mesmo quando penso em Miguel crescendo e não precisando mais de mim, ainda quero estar ao lado do Ricardo. E quando penso no Ricardo, não consigo imaginar uma vida sem ele e Miguel. E eu, Ricardo acrescentou, descobri que é possível amar novamente sem diminuir o amor que senti por Helena. Este é um amor diferente, construído dia a dia, no cuidado, na parceria, na construção de uma família. Miguel escolheu aquele momento para falar novamente. Mama e papa se amam. Miguel também ama. A simplicidade da declaração da criança tocou a todos na sala. Beatriz se levantou lentamente. Eu preciso pensar. Isso tudo é muito diferente do que imaginei. Após o grupo sair, Marina, Ricardo e Miguel ficaram sozinhos na sala. A tensão finalmente se dissipou. Acha que ela vai aceitar? Marina perguntou. Não sei, mas não importa. Vamos nos casar mesmo que ela não aceite. Miguel precisa de uma família unida e nós merecemos ser felizes. Miguel, que havia cochilado brevemente no colo de Ricardo, acordou e sorriu para ambos. Família, disse claramente, como se soubesse exatamente o que significava a palavra. Sim, meu amor, Marina disse, beijando sua bochecinha. Família. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Marina sentiu que realmente pertencia ali, não como funcionária, mas como parte integral de uma família que havia se formado através do amor, da dedicação e da coragem de lutar pelo que realmente importava. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa ela sabia: enfrentariam juntos qualquer desafio que viesse, porque eram de todas as formas que importavam uma família verdadeira.